A última fronteira, é assim que chamam o Alasca, um lugar selvagem e lindo por sua natureza. Tudo por aqui é grandioso, aliás, se fosse um país, seria o 17º maior do mundo. Um lugar tão grande assim impressiona ainda mais quando percebemos que por lá existe menos de uma pessoa por quilômetro quadrado, ou seja, você pode rodar horas e horas pelas estradas totalmente sozinho. Mas o que nos trouxe a esse imenso pedaço branco de terra foi a busca pela aurora boreal. A cidade de Fairbanks é mundialmente conhecida por ser um dos grandes centros de observação deste maravilhoso fenômeno. A aurora boreal é um fenômeno óptico que acontece a cerca de 150 km de altura. Observar as luzes do norte é uma forma de interagir com o espaço sideral sem sair do planeta Terra. Todos os dias, o Sol lança ventos solares, com mais ou menos intensidade. Esses ventos chegam carregados de prótons, elétrons e partículas alfas. Essas partículas são prontamente repelidas pelo campo magnético da Terra, mas alguma coisa acaba escapando e atingindo justamente os polos. Quando elas se encontram com moléculas de oxigênio e nitrogênio, o resultado é um show de luzes, muitas vezes verde, mas às vezes vermelha e púrpura também. O dia 20 de março marcou o equinócio de primavera no hemisfério norte. Mesmo com o fim do inverno, a neve ainda é marcante na paisagem do Alasca. Os ursos vão demorar mais algumas semanas para acordarem da hibernação, mas alguns animais já começam a se aventurar pela paisagem. Rios congelados começam a correr novamente pela superfície, e as estradas já não estão mais brancas e, por isso, muito mais seguras. Antes de definir a data da viagem, eu fiz uma grande pesquisa sobre as condições climáticas nessa mesma época do ano em anos anteriores. Além disso, alguns aplicativos ajudam você a prever a meteorologia e a intensidade da aurora boreal através do índice KP. O Alasca é realmente grande e isso faz com que suas paisagens sejam bem diferentes. No final de março, o sul já apresenta estradas mais cercadas pelo verde, mesmo que as montanhas gigantescas ainda estejam cobertas de neve, além de uma temperatura que dificilmente passa dos 5 graus negativos à noite. Porém, quanto mais ao norte dirigimos, mais gélida fica a paisagem. Árvores ainda cobertas por neve, isso enquanto ainda existem árvores, pois com o passar dos quilômetros elas também começam a sumir, enquanto a temperatura atinge facilmente menos 15 graus com o pôr do sol. De sul a norte, no Alasca, é possível atravessar o que chamamos de cinturão auroral, ou seja, uma faixa onde as chances de avistar o fenômeno são maiores. Essa delimitação, em geral, abrange regiões situadas entre o KP 0 e 3. O índice KP varia de 0 a 9, e quanto maior o número, maior a atividade eletromagnética. Ele serve ainda para classificar regiões. Por exemplo, a cidade de Fairbanks está numa região entre KP 1 e 2, o que significa que uma atividade eletromagnética de nível 2 vai provavelmente gerar auroras boreais no céu. Durante a viagem, o índice KP ficou entre 3 e 5, o que significava boas chances de aurora boreal, só me restava torcer para não ter nuvens. Mas os primeiros 2 dias estavam muito nublados. Na minha chegada em Fairbanks foi possível avistar uma tímida aurora boreal pela janela do avião. No segundo dia, graças aos aplicativos de monitoramento, vi que havia alguma chance de achar um céu menos nublado indo para o sul. Dirigi por mais de 3 horas até a divisa com o Canadá. Uma foto do céu mostrou um tom esverdeado por trás das nuvens. As luzes do norte estavam dando seu show, mas a cortina estava fechada. Apesar do foco da viagem ser caçar auroras boreais, isso só é possível de se fazer à noite. Então, durante o dia, fui ver o que a região de Fairbanks pode oferecer. North Pole é uma pequena cidade onde existe uma casa permanente do Papai Noel. Por lá é Natal o ano inteiro, mas o bom velhinho só pode ser visto aos finais de semana. Mais a leste de Fairbanks fica Tina Hot Springs, um lugar com piscinas naturais formadas por águas vulcânicas que podem atingir até 70 graus. Eu estou aqui em Tina Hot Springs, é um hotel com um clube e eles têm várias piscinas com águas vulcânicas, águas aquecidas. Mas uma coisa bem legal que eles têm aqui é o Aurorium, que é um local construído
de frente para uma cadeia de montanhas virado para o norte, onde você consegue ver a aurora boreal tanto aqui do lado de fora como do lado de dentro. Aqui tem uma sala com algumas cadeiras, de frente ali para a janela, com uma bela visão lá de fora. O legal aqui de dentro do Aurorium, primeiro que tem aquecedor, então às vezes você pega uma temperatura aí de -10, -20 e é interessante você ficar num lugar aquecido para conseguir ver a aurora. Mas a visão é muito legal também, essas janelas construídas aqui, dá uma boa visão lá de fora para quem está querendo conforto para ver a aurora boreal. A terceira noite estava para chegar e como eu precisava muito ver boas auroras, consultei aplicativos de radar, de KP e decidi que eu iria para o lugar mais inóspito possível. Então eu dirigi quase 400 km até Cold Foot, uma verdadeira aventura. Um caminho inteiro sem postos de combustíveis, restaurantes, sem civilização. São horas e horas dirigindo em estradas de terra que, graças à neve, ficam enlameadas. Paisagens brancas até onde os olhos podem ver e um frio cortante que atingiu -10 graus ainda durante o dia. O grandioso rio Yukon ainda está completamente congelado e mesmo assim embeleza a região. Um dos companheiros de viagem é o gigantesco oleoduto do Alasca, com seus 1.300 quilômetros de extensão e que transporta 10% de todo o petróleo americano. Dirigir por essa estrada significa parar o tempo todo para tirar fotos e mais fotos. O sol se pôs por volta das 23 horas e ainda por 30 minutos era possível ver os últimos raios solares. Foi quando a primeira aurora boreal resolveu aparecer. Com a noite, o frio veio forte, chegou a -18 graus, mas foi uma noite espetacular para auroras boreais. O problema foi a minha volta para Fairbanks. Eu estava com combustível contado e tinha que dirigir mais de 400 km em estrada de terra. Era madrugada, eu estava com sono, então eu tive que parar boa parte do caminho para descansar e com o motor desligado. O resultado, eu acordava com frio e aí eu tinha que voltar para a estrada para poder ligar o aquecedor do carro e dirigir. Isso me tomou aí quase 6 horas de estrada, mas deu tudo certo. De volta à segurança de Fairbanks, foi dia de visitar o Museu do Norte, mantido pela Universidade do Alasca. As salas estão repletas de quase todos os representantes da abundante vida selvagem alasquiana, como ursos, todos os tipos de ursos do Alasca, dos cinzentos ao polar, sem esquecer o enorme urso marrom, que pode atingir facilmente 500 quilos. No museu é possível ainda assistir alguns vídeos explicativos sobre a aurora boreal, bem como participar de uma exibição de 30 minutos do documentário Dynamic Aurora. É um documentário muito técnico, com informações sobre KP, campo eletromagnético da Terra e muitas imagens sobre a aurora boreal. Nele você percebe que a aurora boreal não é apenas um evento muito bonito de se ver, mas é uma resposta do campo magnético da Terra aos ataques solares. Por exemplo, Marte teve a sua atmosfera totalmente destruída pelos ventos solares, porque o seu campo magnético era fraco, diferente do nosso. Há muito tempo eu não aprendia nada novo sobre a aurora boreal, mas com esse documentário eu descobri que existe uma teoria que tenta conectar as auroras boreais do norte com as auroras austrais do sul, através da transferência de elétrons na ordem de 2 segundos por entre o campo magnético da Terra. Uma experiência em 1968 fotografou ao mesmo tempo auroras no norte e no sul, com a mesma forma. Um fato realmente interessante. Do museu, segui rumo ao Centro de Pesquisas do Instituto de Geofísica da Universidade do Alasca, onde é feito um monitoramento diário da aurora boreal através da câmera All Sky, que pode ser acessada todos os dias através do site. Com a chegada da noite, fui até a região de Clear Summit, onde apesar das nuvens, as luzes do norte deram um show com bastante intensidade por quase 2 horas.
Deixei para o último dia a minha visita ao Parque Nacional do Denali, onde fica a terceira maior montanha proeminente do mundo, com quase 6.200 metros de altitude. Durante algum tempo, o pico foi chamado de McKinley, mas o governo americano tornou oficial novamente o nome Denali, que no idioma local significa o Grande. O visitante da região pode ainda aproveitar para conhecer o Magic Bus, o ônibus usado nas filmagens de um dos filmes mais famosos gravados no Alasca, o Na Natureza Selvagem. Com a chegada da noite, vinha a minha última oportunidade de ver auroras boreais no Alasca. O céu estava impecavelmente limpo e qualquer satélite era facilmente visto andando pelo céu estrelado. Enquanto dirigia de volta para o norte, o céu continuava lindo, mas sem sinal de auroras. Chegando próximo a Fairbanks, já eram 3 da manhã, quando resolvi tentar mais um pouco e fui até a região de Murphy Dome. E deu certo. A aurora estava começando a aparecer, tardia, mas com muito movimento. E com o céu mais estrelado que vi durante a expedição, a Dama da Noite veio se despedir com sua última dança. Existem muitas lendas sobre as auroras boreais. Os vikings, por exemplo, acreditavam que eram as valquírias guiando os guerreiros para Valhalla. Os inuits do Alasca acreditavam que eram homens jogando bola com a cabeça de uma morsa. Para mim, a aurora boreal é um recado da Mãe Natureza, dizendo: aproveite a vida, estou protegendo vocês de perigos que vocês nem fazem ideia.